Imagine a seguinte cena: você é encarregado de um processo disciplinar militar complexo. Seu prazo está correndo, a pressão institucional é grande e, de repente, a defesa apresenta um requerimento pedindo oitiva de 10 testemunhas que moram em outro estado, ou solicita o depoimento de alguma autoridade, vamos utilizar como exemplo o presidente da República, só para falar sobre a conduta do acusado. Diante de um pedido absurdo como esse, o encarregado entra em um dilema. Se eu negar, haverá nulidade por cerceamento? Ou então, se eu aceitar, o processo nunca vai acabar. E aí surgem algumas perguntas que eu vejo aí no dia a dia. Eu posso indeferir? E como eu vou deferir? No vídeo de hoje, nós vamos desmistificar essa barreira aí. Vamos entender que o encarregado não é um espectador passivo das vontades da defesa, mas o condutor de um rito que busca a justiça e a eficiência. Vamos aprender a filtrar o que é direito de defesa do que é mera estratégia para ganhar tempo. Tudo baseado na lei, na doutrina mais moderna aplicada à legislação militar. Vamos lá? O problema aí, ó, é um dilema que o encarregado tem. Indeferir um pedido e correr o risco de uma alegação de cerceamento de defesa, ou deferir tudo e o processo ficar ali se protelando, demorando ali, o processo que não tem fim, né? Até onde vai o direito da defesa? Para a gente esclarecer isso, nós temos que deixar bem claro: a ampla defesa é um princípio constitucional fundamental, mas ela não é um cheque em branco. Ter direito à ampla defesa não significa que o encarregado deve fazer tudo o que a defesa pediu. O processo disciplinar, ele possui limites e o encarregado possui o dever de zelar pelo andamento do processo, né? E pela utilidade das provas. O segredo para não ter o seu processo anulado não está em aceitar tudo, mas em saber fundamentar por que você está dizendo não. Alguns encarregados têm medo do poder da caneta, têm medo de que qualquer indeferimento resulte em uma anulação judicial ou uma anulação administrativa. Mas a verdade é que o indeferimento fundamentado é uma proteção tanto para o processo como para a atuação do encarregado. Vamos lá, o que gera a nulidade não é o simples fato de dizer não, é o fato de dizer não sem a explicação. É o indeferimento genérico. Ao longo desse vídeo aqui, nós vamos ver vamos ver como construir uma blindagem jurídica para que o seu processo chegue ao final com total segurança, sem que você corra esses riscos aí desnecessários. Olha só, a base normativa e doutrinária que nós temos. Para que a atuação do encarregado ela seja inatacável, ele precisa dominar as fontes. O ponto de partida para qualquer encarregado aqui no estado de Minas Gerais é o MAPA, o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares. E aqui fica uma dica de ouro, o bizu da prova. O artigo 558 do MAPA, ele é a ponte de ouro. Ele estabelece que, nos casos omissos, aplicam-se as normas do processo administrativo, a lei federal e a lei estadual que versam sobre processos. Para quem não sabe, nós temos aí uma lei federal e uma lei estadual somente sobre processos administrativos, né? O que isso significa, então? Que essas duas leis, elas são ferramentas de trabalho obrigatórias
para o encarregado militar. A Lei 14.184, aqui do Estado de Minas Gerais, no artigo 24, última forma, no artigo 23, ela é clara ao dizer que as provas propostas pelos interessados podem ser recusadas quando forem ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Já a Lei Federal 9.784, ela reforça isso no artigo 38, parágrafo 2º, que o indeferimento das provas deve ser feito mediante decisão fundamentada. Percebam só o que a lei traz. Ela dá o poder de indeferir ao encarregado, mas ela exige que ele o quê? Motive esse indeferimento. Além da lei, nós também podemos buscar o quê? O embasamento doutrinário. O autor Éder Machado Silva, ele tem um livro sobre direito administrativo disciplinar militar, em que ele destaca que a autoridade tem o dever de indeferir diligências inúteis. Ele ressalta que o processo não pode se tornar um fim em si mesmo, servindo apenas para protelar a aplicação da sanção ou a busca da verdade. E por falar em verdade, vamos abandonar aquele conceito antigo de verdade real, que muitas vezes servia de desculpa para produções probatórias infinitas. Vamos trabalhar com o conceito de verdade processual. O que é isso? A verdade processual é aquela que é possível de ser alcançada dentro dos limites do devido processo legal, com provas pertinentes, olha só, provas pertinentes e úteis ao esclarecimento dos fatos narrados na portaria. Vencido isso, vamos lá. Quando que a lei autoriza a indeferir? Esse é um ponto onde muitos dos encarregados ficam perdidos. O que separa um indeferimento legítimo e um cerceamento de defesa? A resposta é simples, ela está na utilidade e na pertinência. Um pedido é pertinente quando tem relação direta com o fato que está sendo apurado. Ele é útil quando tem o potencial de mudar o convencimento do encarregado sobre a autoria ou materialidade. Em contrapartida, o pedido protelatório é aquele que não visa provar a inocência, mas sim impedir que o processo caminhe. É o pedido, vamos lá, a defesa solicita um pedido de perícia em algo que não tem relação com a transgressão, ou solicita oitiva de alguém que claramente não estava no local e não possui informação técnica sobre o evento. Às vezes o que? Um exemplo que eu dei lá no início, pede para ouvir o que? O presidente da República. Qual a utilidade que o presidente da República vai ter? Vamos supor que o militar chegou atrasado. Para que eu vou ouvir o presidente da República nesse caso? Né? Então, quando o encarregado identifica que a diligência não trará luz aos fatos, ele não só pode, como deve indeferir. O cerceamento de defesa só ocorre quando você impede a produção de uma prova que seria capaz de influenciar o resultado do julgamento. Se a prova é inútil, não há cerceamento. Mas, como nós já dissemos, o artigo 38, parágrafo 2º da Lei 9784, ela fala que todo indeferimento deve ser fundamentado. Vamos lá. A verdade processual. O que importa para a gente aqui na verdade processual? São o quê? Provas pertinentes, provas úteis e o respeito ao devido processo legal. Você tem que entender que nem toda prova imaginável precisa ser produzida. Por quê? Às vezes essa prova, ela o quê? Não vai ter utilidade nenhuma para o processo. Ela não vai ser uma prova pertinente. E, dentro dessa temática, nós vamos ter o quê? Um pedido protelatório versus um cerceamento de defesa. Aí, você tem que usar o critério decisivo.
Qual é o critério decisivo? Fazer o quê? O sopesamento, vai colocar na balança e ver: a prova é útil? A prova é pertinente? Porque olha só, um pedido protelatório, né, que é o quê? Para produzir uma prova inútil ou impertinente, ela não ajuda a esclarecer os fatos, ela não influencia a decisão e ela está buscando somente o quê? Atrasar a marcha processual, para às vezes, quem sabe, conseguir o quê? Fugir da sanção através do Instituto da Prescrição. E quando que você vai entrar ali no cerceamento de defesa? Quando você nega o quê? Produzir uma prova relevante, uma prova útil. Quando aquela prova pode alterar totalmente o resultado, o resultado final do processo, ou então quando ela viola a ampla defesa da, do acusado. E aqui, como que você vai indeferir corretamente? Vamos à prática. Como que coloca isso no papel? O, entre aspas, como vou indeferir é o que salva o seu processo de uma anulação ou de uma futura diligência complementar. Esquece frases como indefiro por ser protelatório ou indefiro por falta de amparo legal. Isso é o caminho mais rápido para você buscar uma anulação em âmbito administrativo ou até mesmo judicial, né? E com certeza você está pedindo que para que sejam feitas diligências complementares, né? Para indeferir corretamente, você tem que seguir 3 passos. A exposição do pedido. Relate exatamente o que a defesa pediu. Segunda fase, análise da utilidade. Você vai explicar por que aquela prova não é necessária. Um exemplo, solicitou para ouvir uma testemunha que não estava lá, não presenciou, não sabe nada dos fatos. Aí, como que você pode analisar? Você vai colocar, ó, a testemunha rolada não presenciou os fatos e a defesa não indicou qual ponto específico do libelo acusatório que a testemunha viria a esclarecer. E uma conclusão fundamentada. Você pode citar o artigo 23 da Lei 14.184, ou o dispositivo correspondente, né, do mapa, declarando o indeferimento para preservar o quê? A marcha processual, a celeridade processual. Mas lembre-se, a motivação deve ser contextualizada. Se a defesa pede uma perícia técnica em um sistema de rádio e a transgressão é uma falta de compostura verbal, você deve escrever que a prova técnica é impertinente ou pertinente, se ela guarda ou não relação com a conduta apurada. É o fundamento, aliás, é a fundamentação que transforma um ato que às vezes pode parecer arbitrário no primeiro momento em um ato de gestão processual legítima. Traduzindo, se você fundamentar direitinho, a defesa vai alegar que teve seu direito violado, contudo, quando chegar na análise de como você fundamentou e por que você fundamentou, você não vai estar incorrendo o quê? No cerceamento de defesa. Agora, para facilitar que você consiga enxergar aí, vamos passar para 3 exemplos clássicos que todo encarregado, se ainda não enfrentou, vai enfrentar. Primeiro exemplo, a testemunha de beatificação. É aquela testemunha que a defesa arrola apenas para dizer que o acusado, ou ele é um bom pai de família, é um bom cristão, é um excelente profissional, mas que não sabe absolutamente nada dos fatos em apuração. No processo disciplinar militar, o que se julga é o fato. A gente não julga a vida pregressa da pessoa. Isso está lá na fase o quê? Da dosimetria da sanção. Isso já é atribuição da autoridade julgadora, né? Exemplo 2. Pedidos de documentos irrelevantes. A defesa pede que
a administração junte as escalas de serviço de toda a unidade dos últimos 5 anos para provar um ponto que aconteceu em um único dia específico. Gente, isso é meramente protelatório. Isso aí tem que indeferir, alegando que a diligência é desproporcional e que a defesa não demonstrou um nexo causal entre a escala de 5 anos atrás e o fato atual. E o terceiro exemplo, eu já o mencionei aqui no vídeo, né? Oitiva de autoridades. Eu já vi aí acusados solicitarem para ouvir presidente da República, comandante-geral, algum secretário de Estado. Olha só, se a testemunha, né, se essa autoridade, ela não é uma testemunha presencial, nem ou sabe do que aconteceu, o indeferimento tem que ser imediato, pontuando que o rol das testemunhas deve se restringir a quem possui conhecimento sobre a lide processual, evitando que um desvio de finalidade do rito. Chegando no final, a mensagem principal é: o encarregado de um processo ou um procedimento disciplinar militar exerce uma função de autoridade, né? Ele é uma autoridade delegada ali pelo comandante. Essa autoridade serve para garantir que a justiça seja feita, né? E a justiça não é feita com processos que duram décadas devido a manobras protelatórias. Ao filtrar pedidos absurdos, você não está atacando a defesa, você está protegendo a instituição e garantindo que o processo seja um instrumento sério de busca da verdade processual. O rigor e a seriedade no trato das provas são o que garantem o fortalecimento institucional. Quando o encarregado domina o mapa, domina as leis aí de processos administrativos, tanto estadual como federal, e além disso a doutrina, ele deixa de ter medo da defesa e passa a conduzir o processo com maestria. Lembre-se sempre do que se dizia nos quartéis, né? Quando eu estava no exército, eu ouvia muito essa frase: em tempo de paz, a caneta atira. E você, encarregado, quando fundamenta, quando domina ali as normas, a sua caneta também atira. E ela é o quê? Uma arma contra a impunidade e contra a injustiça. Use-a com responsabilidade, mas não tenha medo de usá-la para manter o processo no trilho correto. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, ajudou você a lidar aí com os processos e com pedidos aí difíceis do seu dia a dia, considere se inscrever no canal, curtir, compartilhar. O objetivo nosso aqui é trazer segurança jurídica para quem está aí, ó, na ponta da linha, conduzindo os processos e procedimentos administrativos. Beleza? Se você não concorda com alguma coisa ou se você tem algum comentário, deixa aí embaixo. Vamos debater. Beleza? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.